Hoje, conheceremos histórias reais e impressionantes de pessoas que se aproximaram demais desses grandes felinos, seja por confiança excessiva, por descuido, por trabalho ou por pura falta de sorte. Número 1. Os leões carregam a fama de serem animais extremamente sociais. Grande parte de seu modo de vida gira em torno da alcateia, ou melhor, do grupo conhecido como bando. Dentro desse grupo, eles seguem padrões de comportamento muito bem definidos, o que os transforma em predadores incrivelmente eficientes. Quando alguém pensa em um bando de leões, dificilmente imagina que um único homem seria capaz de enfrentar um único leão, muito menos um grupo inteiro. Mesmo assim, existem pessoas que sentem orgulho da ideia de caçar certos animais, retirar suas peles e transformar essas experiências em troféus. A primeira história fala sobre Boris Eugene, um caçador de troféus bastante ativo durante os anos 60, uma época em que esse tipo de caça ainda era visto por algumas pessoas como uma atividade respeitável. Durante anos, ele viajou pelo mundo caçando diferentes animais ao lado de um grupo muito unido de outros caçadores. Porém, o acontecimento que encerraria sua carreira de caça para sempre ocorreu no dia 8 de junho de 1968, quando ele cruzou o caminho dos leões errados. Naquele dia, Boris e seus amigos se encontraram perto da fronteira de Moçambique, na direção do Parque Nacional Kruger, uma reserva criada em 1926 e considerada uma das maiores áreas protegidas da África. O grupo era formado por 4 caçadores experientes, todos animados com a possibilidade de uma nova caçada. Depois de algumas conversas descontraídas, eles entraram na reserva em jipes, procurando leões solitários ou grupos menores, para diminuir os riscos. Depois de algumas horas, eles avistaram um bando ao longe, mas decidiram parar para comer antes de continuar. Os leões daquela região já estavam acostumados com a presença humana, então, normalmente, não fugiam nem se aproximavam demais. Só que, naquele dia, os humanos que estavam ali tinham intenções completamente diferentes. Já era tarde quando o grupo resolveu seguir em frente, e eles queriam concluir a caçada o mais rápido possível, para ainda conseguirem retornar à fronteira da reserva. Boris se tornou o primeiro a sair do jipe. Também se tornou o primeiro a avançar e mirar em um dos leões. Ele se preparou, firmou a arma e disparou a uma distância de aproximadamente 91 metros. O tiro acertou o alvo, e os homens viram o leão macho cambalear enquanto fugia com o restante do bando. Os caçadores seguiram os animais por alguns quilômetros em seus jipes, até encontrarem novamente o macho ferido, agora cercado pelas leoas. De acordo com os relatos dos homens que estavam ali, as leoas não tentaram atacar de imediato. Elas apenas permaneceram agrupadas, firmes, olhando diretamente para os caçadores. Achando que os animais tinham desistido de reagir, Boris saltou do jipe em uma demonstração exagerada de coragem e ousadia. Ele se aproximou ainda mais dos leões, que continuavam parados, e chamou os amigos para seguirem com ele, dizendo que poderiam chegar perto para dar o golpe final. Nenhum deles, porém, teve coragem de sair do veículo por causa do olhar fixo das leoas. Mesmo com os outros dizendo para ele esperar, Boris continuou exibindo confiança em suas habilidades com o rifle. Ele avançou até ficar a menos de 5 metros dos animais. Então, levou a arma novamente ao ombro e mirou no grande leão macho. Assim que disparou, viu o animal cair no mesmo instante. Quase ao mesmo tempo, as 3 leoas se levantaram rapidamente e correram em direção a Boris, que já estava perto demais para conseguir escapar com segurança. Um dos caçadores contou depois que mal conseguia descrever os gritos de Boris, porque a lembrança era perturbadora demais. Outro homem disse que tudo pareceu durar apenas alguns instantes, mas que naquele momento eles só conseguiram assistir em choque, enquanto as leoas atacavam o amigo. Depois de cerca de 1 minuto, quando finalmente recuperaram a reação, os caçadores restantes abriram fogo contra os 3 animais. Após alguns disparos, as leoas caíram, e os homens saíram dos jipes para tentar ajudar Boris, que ainda estava consciente, mas muito fraco. Embora o ataque não tenha durado muito, o estado de Boris era extremamente grave. Ele tinha sofrido ferimentos profundos nas pernas, no tronco e em várias partes do corpo. Sua respiração estava fraca, e o grupo tinha medo de movê-lo por causa da perda de sangue e da dor intensa que qualquer toque parecia causar. Ainda assim, depois de muita dificuldade, eles conseguiram colocá-lo em um dos jipes e partiram rapidamente de volta pelo mesmo caminho. A viagem de retorno pareceu mais curta do que a chegada, e eles seguiram para a única clínica que conheciam naquela região. Quanto mais se aproximavam, mais preocupados ficavam.
Em certo momento, um dos caçadores pediu ao motorista que parasse o jipe. Quando o veículo parou, ele avisou aos outros que Boris já não estava respirando. O grupo discutiu o que fazer e concluiu que ainda deveriam seguir até a clínica para pedir orientação. Eles chegaram cerca de 30 minutos depois. A equipe da clínica indicou um centro para onde poderiam levar o corpo do amigo e explicou os procedimentos necessários. Enquanto recolhiam os pertences de Boris, um dos homens percebeu que seu cantil de viagem estava vazio. Nesse momento, entenderam que aquela coragem repentina provavelmente tinha sido alimentada por uma grande quantidade de álcool em seu organismo. Depois disso, fizeram todos os preparativos necessários e Boris seguiu de volta para sua família em Vladivostok, na Rússia. Os outros organizaram seus próprios voos separadamente. Depois de lamentarem a perda do amigo, as viagens de caça nunca mais aconteceram com tanta frequência quanto antes. Pelo que se sabe, eles se encontraram apenas uma vez na Tailândia, durante o restante de suas carreiras como caçadores. Número 2. Embora caçadores muitas vezes ajam de forma brutal e provoquem leões diretamente, isso pode resultar em ferimentos graves ou até mortes. Mas também existem casos envolvendo pessoas que convivem com esses animais desde que eles nascem. Em algumas situações, mesmo uma relação criada ao longo de anos pode mudar de maneira repentina e perigosa. A próxima história é sobre Nathaniel Moore, um tratador australiano que trabalhava em um zoológico não identificado na Austrália. Em 1981, ele guiava um grupo escolar durante uma visita, quando sofreu um ataque do leão em quem mais confiava. A carreira de Nathaniel começou em 1962, quando ele conseguiu emprego naquele zoológico. No início, trabalhava como faxineiro, mas com o passar dos anos, subiu de função até se tornar tratador. Em determinado momento, ele também ajudou, junto com outros funcionários, uma leoa que enfrentava dificuldades durante o parto. Desse nascimento, vieram 2 filhotes, Ayali e Morty. Morty era o macho da dupla e ficou sob os cuidados diretos de Nathaniel. Isso incluía alimentação, higiene, deslocamento e várias outras tarefas diárias. Com o tempo, Morty cresceu e se tornou um dos maiores leões que o zoológico já havia tido. Ele também criou um vínculo muito forte com Nathaniel, e essa relação acabou chamando a atenção dos visitantes. Os dois se tornaram praticamente uma atração para turistas e estudantes. No dia 16 de março de 1981, uma escola vinda de Perth visitou o zoológico em uma excursão. O passeio reunia 5 turmas de alunos ansiosos para conhecer tudo o que o local tinha a oferecer. O grupo começou pela área dos répteis, depois passou pelas aves tropicais e, em seguida, saiu da parte dos animais polares em direção à área africana. Nathaniel já os aguardava ali e recebeu todos com entusiasmo quando se aproximaram do espaço dos leões. Ele levantou um balde e perguntou aos estudantes o que eles achavam que havia dentro. Alguns responderam que era carne, e estavam certos. Nathaniel sempre teve uma personalidade animada, algo que os alunos costumavam adorar, porque suas apresentações não pareciam palestras frias. Elas eram mais parecidas com aulas interativas, divertidas e informativas. Ele começou com uma breve introdução, falando sobre Ayali e Morty. Os dois estavam dentro do recinto e apenas descansavam, sem dar muita atenção ao movimento ao redor, como geralmente faziam. Ayali era uma leoa grande, mas Morty era ainda mais impressionante. Quando terminou de contar a história dos dois, Nathaniel pegou o balde e abriu a porta do recinto, que era feita de acrílico e ficava integrada a uma grande parede transparente. Alguns alunos perguntaram por que ele entraria ali dentro, em vez de simplesmente jogar a comida. Nathaniel respondeu que era o melhor amigo daqueles leões e que eles jamais fariam mal a ele. Assim que entrou, Ayali se levantou imediatamente e começou a caminhar em sua direção. Nathaniel não demonstrou medo algum. Os estudantes começaram a ficar nervosos, achando que o animal poderia atacá-lo. Mas Ayali apenas se apoiou nas patas traseiras, colocou parte do peso sobre os ombros dele e lambeu seu rosto de maneira calma. Depois disso, a leoa voltou ao chão e se esfregou nas pernas de Nathaniel, esperando pela comida. Ele colocou a mão no balde e lançou um pedaço grande de carne para o canto do recinto. Ayali correu até lá e se deitou para comer. Nathaniel olhou de volta para os estudantes, que estavam completamente impressionados com a cena. Morty estava no fundo do recinto, deitado, observando o tratador. Nathaniel brincou dizendo que Morty parecia estar de mau humor e então jogou a comida dele também. O leão comeu enquanto Ayali continuava com sua refeição.
Nathaniel então se sentou ao lado de Ayali e acariciou o corpo da leoa. Ela não se incomodou e continuou tranquila, enquanto ele explicava aos alunos como aqueles animais podiam parecer amigáveis quando eram criados em cativeiro. Nesse momento, Morty já estava de pé, ainda olhando para o tratador. Nathaniel começou outra explicação sobre o comportamento de Ayali, mas o grupo de estudantes, de repente, começou a gritar e apontar para trás dele. Quando Nathaniel se virou para entender o motivo do medo, acabou derrubado pelo enorme leão. Ele tentou se proteger como pôde, colocando as mãos perto da nuca. Morty rugiu alto e avançou sobre ele, causando ferimentos sérios nos braços, nas mãos e nos ombros. Nathaniel gritou enquanto o leão continuava sobre ele. A turma, em pânico, se espalhou. Muitos estudantes correram com os professores para buscar ajuda, enquanto alguns ficaram paralisados, sem saber se por medo, choque ou curiosidade. Quando todos pensavam que Nathaniel talvez não sobrevivesse ao ataque, Ayali se levantou de repente e avançou contra Morty. Ela rosnou com força e passou a defender Nathaniel com uma agressividade intensa, empurrando o leão maior para um canto do recinto. Enquanto os dois animais se enfrentavam, outros tratadores chegaram para ajudar. Morty tentou passar por Ayali, mas ela não deixou. Os funcionários conseguiram puxar Nathaniel para fora, deixando claro pelo caminho que ele estava gravemente ferido. Ele gemeu durante todo o trajeto até sair do recinto, mas pareceu se acalmar um pouco quando percebeu que já não estava mais em perigo imediato. Profissionais de saúde presentes no zoológico correram para atendê-lo e conseguiram controlar o sangramento com medidas emergenciais simples. Apesar da gravidade dos ferimentos, Nathaniel permaneceu consciente. O mais impressionante é que ele concentrava sua atenção nas crianças, tentando garantir que elas estivessem bem. Trouxeram uma maca e o levaram embora. Mesmo com dor, ele tentou forçar um sorriso para tranquilizar os alunos e mostrar que tudo ficaria sob controle. Depois de algumas semanas em casa, Nathaniel conseguiu se recuperar dos ferimentos. Mas as boas notícias pararam por aí. Por causa do ataque, Morty precisou ser transferido para uma reserva africana, onde passaria o restante de seus dias. A explicação dada indicava que o estresse de viver em um zoológico havia se acumulado com o tempo, até resultar naquele episódio lamentável. Ayali, por outro lado, recebeu permissão para continuar no zoológico. Nathaniel acabou voltando ao trabalho e continuou cuidando dela, mantendo a ligação que os dois já tinham construído ao longo dos anos. Número 3. Saindo do ambiente relativamente controlado dos zoológicos, a próxima história volta para uma situação ocorrida em uma área aberta. Esse caso mudou a vida de uma mulher de maneira definitiva, quando uma leoa decidiu atacar durante um safari na África. Linda Daniels era uma advogada dos Estados Unidos que decidiu tirar férias prolongadas com o marido no Quênia, mais especificamente na Reserva Nacional Masai Mara, onde pretendiam fazer um safari, entre outras atividades. A viagem começou no dia 25 de agosto de 2015, quando o voo de Linda e James pousou em Nairobi. Eles ficaram livres para aproveitar a cidade por alguns dias, conhecer pontos turísticos e simplesmente descansar, longe da rotina e das pressões da vida que tinham em casa. Depois de alguns dias, fizeram uma viagem curta até a reserva de Masai Mara. Lá, um guia os aguardava ao lado de um grande grupo de pessoas. Os funcionários comentaram que fazia alguns anos que não recebiam um grupo daquele tamanho e disseram estar animados para conduzi-los pelo passeio. Havia 3 guias, um para cada jipe que levaria os visitantes para observar os animais. No caminho, os guias falaram sobre as muitas espécies que habitavam aquela parte da reserva. Depois de cerca de 30 minutos de estrada, o grupo finalmente conseguiu avistar um pequeno bando de leões à distância. Os jipes se aproximaram devagar, e os guias começaram a explicar a importância daqueles animais dentro da cadeia alimentar africana. Os leões estavam próximos da estação central da reserva e eram bastante acostumados com a presença humana. Por isso, os guias raramente tinham motivos para se preocupar quando passavam por ali. Linda e James conversavam sobre como aqueles animais eram belos e impressionantes. Ao todo, havia cerca de 10 leões na área, incluindo filhotes. O grupo era formado principalmente por leoas, e algumas chegaram a se deitar perto dos jipes, aproveitando a sombra dos veículos. Os turistas adoraram aquilo. Todos ficaram fascinados ao observar os animais em seu habitat natural. Linda estava hipnotizada pela cena e relaxou enquanto olhava para os leões. O problema começou quando, sem perceber, ela deixou os braços passarem pelas grades laterais do jipe,
ficando para o lado de fora. Ela continuava conversando com o marido quando a frase acabou interrompida de repente. James viu a cabeça da esposa bater na lateral do jipe no mesmo instante em que algo puxou seu braço para trás. Linda perdeu a consciência imediatamente. James se levantou gritando por ajuda. Ao olhar para o lado do veículo, viu uma leoa segurando o braço de Linda e puxando com força. O guia, em pânico, saltou do jipe com um pedaço grande de madeira e se aproximou do animal, gritando para que ele soltasse. A leoa continuou rosnando, mas largou Linda quando o guia a atingiu na cabeça. O animal correu de volta para o restante do bando. O guia então começou a cuidar do braço de Linda, enquanto James também descia para ajudá-la. O ferimento era sério e o ombro havia sido deslocado, o que dificultou puxar o braço dela de volta por entre as grades. Depois de alguns minutos de esforço, eles conseguiram. Os outros guias acalmaram o grupo e avisaram que o passeio terminaria mais cedo por causa do ocorrido. Também ajudaram James a manter o braço de Linda imobilizado. O sangramento acabou reduzido o máximo possível, mas eles não conseguiam fazer muito em relação ao ombro naquele momento. Após cerca de 15 minutos de viagem rápida, Linda recuperou a consciência nos braços de James e começou a gritar quando a dor voltou. O marido tentou acalmá-la. A dor estava concentrada principalmente no braço e no ombro, e quando ela entendeu que estava fora do perigo imediato, os gritos diminuíram e deram lugar ao choro. Depois de mais 10 minutos de corrida até a base da reserva, Linda acabou levada imediatamente para a clínica local, onde recebeu atendimento. No fim, os médicos confirmaram que ela se recuperaria, mas ficaria com cicatrizes importantes e poderia sentir dores no pescoço sempre que o clima mudasse. 3 dias depois, ela e James voltaram para casa, em Nova York. Número 4. A última história fala sobre um trabalhador da construção chamado Maria Obanda. Ele atuava na ferrovia entre o Quênia e Uganda em 1992. Em um dia comum de trabalho, ele acabou encontrando um dos predadores mais perigosos que alguém poderia cruzar naquele ambiente. Maria saiu para trabalhar no dia 2 de julho de 1992, bem cedo pela manhã. Havia muita coisa a fazer, e ele também tinha combinado de encontrar um amigo no caminho para conversar sobre alguns assuntos. Depois de tomar café em um bar local, encerrou a reunião às 6h30 da manhã e seguiu para a ferrovia, que ficava a cerca de 20 minutos de carro. Os colegas já o aguardavam quando ele chegou e todos começaram as tarefas do dia. As horas passaram lentamente, com poucas pausas. Maria gostava do trabalho e costumava se envolver em conversas com os colegas, o que tornava o esforço físico um pouco menos pesado. Ainda assim, isso não significava que o expediente terminaria cedo. Como acontecia com frequência, o serviço se estendeu até tarde da noite. Quando o dia finalmente chegou ao fim, Maria e os outros trabalhadores ainda ficaram por ali, sentados e conversando. Por volta das 10 da noite, começaram a seguir embora. Nesse momento, Maria se lembrou de que havia deixado alguns equipamentos do dia anterior no local e precisava colocá-los no carro. Alguns colegas ofereceram ajuda, mas ele disse que não precisava. Quando os últimos carros saíram, Maria começou a recolher picaretas, furadeiras e outras ferramentas de construção. Ao se abaixar para pegar o último equipamento, ouviu um som baixo e profundo vindo diretamente à sua frente. Estava escuro e era difícil enxergar, mas uma forma grande apareceu diante da luz do carro. Ele ficou paralisado ao perceber o que era. Uma leoa adulta. O animal olhava diretamente para ele, em uma postura ameaçadora, rosnando de forma intensa. Maria não fazia ideia do que deveria fazer, pois nunca tinha encontrado um leão antes. Além disso, não havia motivo para imaginar que um animal daqueles estaria ali naquele horário. Ele ficou congelado de medo. Só quando a leoa começou a correr em sua direção, é que seu instinto de fuga entrou em ação. Maria disparou em direção ao carro. A leoa estava a aproximadamente 9 metros dele, mas levou muito pouco tempo para alcançá-lo. Os dois caíram no chão e rolaram na poeira do canteiro de obras. O animal tentou mantê-lo preso, usando o peso do próprio corpo e a força das patas. Maria depois contou que só se lembrava da poeira tomando conta de sua visão durante a queda. Ainda assim, conseguia ver o carro a poucos metros dali, e aquele passou a ser seu único objetivo. Mas havia pouco que ele pudesse fazer contra o peso assustador da leoa sobre suas costas. Tudo o que conseguiu foi gritar, se encolher e tentar se proteger da melhor forma possível.
O animal continuava sobre ele, tentando arrastá-lo e dominá-lo. Maria era um homem forte, mas a força da leoa era impressionante. Em um ato de puro desespero, ele moveu as mãos para longe do pescoço e tentou se arrastar em direção ao carro. A leoa cedeu por cerca de 1 metro, mas logo voltou a atacá-lo. As mãos dele arranhavam o chão enquanto tentava se agarrar a qualquer coisa. Para seu alívio, conseguiu alcançar uma barra grande de metal, uma das ferramentas que havia deixado cair perto do carro quando viu a leoa pela primeira vez. Com toda a força que ainda tinha, segurou a barra e a balançou para trás, acertando o animal em cheio. A leoa ficou atordoada por alguns segundos. Mais tarde, Maria diria que as chances de acertar daquele jeito eram mínimas e que ele jamais conseguiria repetir aquilo se tentasse. Aquele momento deu a ele alguns segundos preciosos. Maria se arrastou até o carro que estava logo ao lado, puxou a maçaneta da porta e se jogou para dentro. Ele gritou quando as costas feridas encostaram no banco, mas conseguiu fechar a porta bem no momento em que a leoa se recuperava e voltava, arranhando a janela e rosnando alto. Movido pela adrenalina, Maria ignorou a dor, ajeitou-se no banco do motorista, ligou o carro e acelerou para fugir dali. Ele não diminuiu a velocidade e passou por placas e sinais sem dar atenção, determinado a chegar ao hospital mais próximo. Também queria avisar os colegas, já que alguns deles às vezes voltavam ao canteiro durante a noite. Depois de algum tempo, chegou ao hospital da cidade, onde recebeu internação e tratamento para os ferimentos. A esposa e os colegas seguiram até lá imediatamente, e ele contou tudo o que havia acontecido. Felizmente, não houve muitos danos permanentes, e Maria voltou ao trabalho 1 mês depois. A empresa para a qual ele trabalhava tomou providências para que os funcionários não permanecessem mais nos canteiros por tanto tempo durante a noite. Além disso, os encarregados passaram a receber equipamentos de proteção em caso de emergências, para que uma situação como aquela não pegasse todos completamente desprevenidos outra vez. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!